Ida, só para informação, essa reunião está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada como um link no YouTube para todos poderem ter acesso, ok? Muito bem. Estamos começando exatamente às 17h10 e eu pretendo realmente cumprir meus 30 minutos. Então, vamos lá. Está compartilhado, não está? Eu não estou vendo o compartilhamento, será? Sim, tá. Está? Sim. Ok. Muito bom. Muito bem. Então, por que a gente se preocupa tanto com essa questão da gravidez, em especial da gravidez na adolescência, né? Nós vamos falar um pouco sobre o contexto da gravidez na adolescência no estado de Rondônia, mas é bom que a gente saiba também um pouco do contexto nacional e como é que isso vem se comportando. Rondônia teve um bom desempenho nas duas últimas décadas, né? Nas primeiras 2 décadas deste milênio, né? Na década que começou em 2000, né, e completamos aí em 2019, 2 décadas do novo milênio, e em Rondônia nós conseguimos uma redução da gravidez na adolescência de 53%. Isso é muito, né? Isso é bastante, é bastante. Eu acho que o único estado brasileiro que reduziu mais do que nós foi o Rio Grande do Sul. O que acontece é que nós partimos de um patamar muito alto. Nós partimos, no ano 2000, de um patamar de 118 gravidezes, 118 partos, na verdade, por 1.000 meninas. Né? A gente mede por número de partos, a gente não consegue medir pelo número de abortos, porque não temos esse dado no DataSUS. É o número de partos. Então, é subestimado, mas não é muito, e é um dado que, de fato, ele consegue embasar as nossas ações. Então, nós partimos desse patamar de 118 por cada 1.000 meninas, 118 partos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos, e chegamos, então, no ano de 2019, com 55 partos para cada 1.000 meninas. O Estado brasileiro, na verdade, não tem a menor taxa de gravidez na adolescência, 32 para cada 1.000. Em seguida é o Rio Grande do Sul, e depois os outros estados. Dentro da região norte, nós somos o estado com melhor desempenho nesse aspecto. Isso se deve, em grande parte, ao nosso trabalho, né? Muito mais do que um trabalho de gestão, porque o governo federal disponibiliza os métodos contraceptivos, a gente vai falar um pouco sobre eles, mas, na verdade, assim, o que a gente sempre costuma dizer entre os colegas é que o governador, o prefeito, o secretário, ninguém vai lá para inserir um DIU numa mulher, nem vai prescrever um injetável trimestral, nem nada disso. Isso é ato médico. Quem faz somos nós. A internet Me dá um caiu. fone de ouvido. Tudo bem, pessoal? Tá tudo certo? Tá, sim, estamos escutando. Tá sim. Ok. Ah, beleza. Não ouvi nada. Então, essa é uma ação que só nós podemos fazer. Né? Somos nós que temos a responsabilidade de inserir um DIU numa paciente, de prescrever uma medicação. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, nós precisamos realmente assumir isso como nossa responsabilidade. E partindo daqui, com o número de cada município que nós temos, daqui a 5 anos, né, vai ser muito bacana cada um poder olhar para o seu município e pensar, né, quando eu participei disso, eu fui parte desta ação que resultou na melhoria de vida da população. Afinal de contas, é para isso que a gente trabalha, para melhorar a condição de saúde, os indicadores de saúde da população. Né? Muito bem. Então, nós temos aqui, o Brasil tem uma meta a cumprir com relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e com relação à mortalidade materna, a meta 3.1 é a redução da mortalidade materna para 35 por 100 mil. O Brasil chegou em 2015, não cumpriu a meta do milênio, né, que era 35 por 100 mil, não cumpriu, chegou aí com 68 por aí, e aí repactuou a meta, em princípio para 30 por 100 mil, mudou de ideia a 35 por 100 mil, e aí a gente pergunta, e como ficamos neste tempo de pandemia? Como ficamos? Né? Então, essa é uma previsão da OMS, ela previu
no início da pandemia, lá em março do ano passado, que nos países de média e baixa renda, como é o caso do nosso, né, de renda média, as medidas de confinamento devido à Covid, se por acaso se prolongassem por 6 meses, nós teríamos 47 milhões de mulheres que deixariam de usar métodos contraceptivos, 7 milhões de gravidezes não planejadas e, caso a Covid não fosse controlada, a pandemia, isso poderia aumentar. O que nós temos é que já vamos aí com 12 meses, né, completamos 12 meses, e, francamente, não me parece que nos próximos, em menos de 6 meses, isso esteja resolvido, né, até que toda a população esteja vacinada e que a gente tenha realmente controlado a pandemia e os serviços voltem a funcionar normalmente. Porque qual foi o grande problema? Naquele mês de março, todo mundo lembra disso, de uma hora para outra, né, tudo fechou. Todos os profissionais de saúde, e principalmente aqueles que são considerados não emergência, como é o caso do planejamento familiar. São considerados, mas isso as pessoas confundem ser emergência com ser importante, né? Por ser fundamental e essencial. Existe uma diferença entre emergência e essencialidade. O planejamento familiar não é uma emergência, mas ele é um serviço essencial. Inclusive, a ONU tem um manual para isso. Para casos de catástrofe, como pandemia, tsunami, guerra, invasões, ela tem um manual que elenca quais são os serviços essenciais que não podem faltar. E entre eles está lá planejamento familiar, assistência ao parto, ao pré-natal, assistência a mulheres vítimas de violência e assistência às pessoas vivendo com IST. Por que isso? Porque no momento de catástrofe como essas são as pessoas mais atingidas. São aquelas que sofrem duplamente com a catástrofe, além da catástrofe e a falta dos serviços. Então, a ONU, ela elenca o planejamento familiar como um serviço essencial, mas o Brasil não estava preparado para isso, não tinha ideia do que era isso e simplesmente cancelou. De um dia para outro, nos lugares que tinha, né? Eu imagino que nos municípios, em muitos municípios não tem, como nós temos aqui, como nós temos um serviço de planejamento familiar. E esse serviço, simplesmente, no dia seguinte, não tinha nenhuma placa na porta, simplesmente a porta estava fechada e os colegas foram deslocados para atender pré-natal de alto risco e para atender Covid, e a par disso, muita gente foi adoecendo também, e os serviços ficaram cada vez mais restritos. Mas nós conseguimos aqui retomar isso, né, graças ao valoroso trabalho da doutora Silvia e da doutora Malena, que realmente decidiram, em plena pandemia, abrir as portas do ambulatório e começar a atender nossas pacientes, para a gente evitar uma catástrofe maior. Porque naquele momento a gente já avisava para os pacientes, se você puder, evite uma gravidez. Porque nós não sabíamos naquele momento o que poderia acontecer com essas crianças e com essas mulheres. Hoje nós já sabemos, e soubemos até muito cedo, que o puerpério é um período de alta vulnerabilidade para complicação e morte por Covid. E nós estamos vendo muitas mulheres morrendo. Vocês já saíram os primeiros dados, é um absurdo o que morre de mulher no puerpério de Covid. Então, e além disso, a falta de um pré-natal de qualidade pode levar essas mulheres também a aumentar a morte materna. A estimativa da OMS é que esse número seria... Ida, só um minutinho, a sua tela não está mais sendo compartilhada. A tela não está compartilhada. Então, vamos lá. Então, é preciso que você me adicione de novo. Ok, agora? Sim, né? Sim, agora sim. Ok. Então, além de tudo, como temos um serviço que ficou muito restrito para o pré-natal de risco habitual, esse pré-natal de risco habitual se transforma num pré-natal de alto risco e nós vamos ter também um incremento na mortalidade. Mas quando nós falamos de investimento, né, o gestor sempre acha... Sou eu, não, né? Não é o meu que está dando microfonia. Os gestores sempre alegam falta de dinheiro, né? E no serviço público não é para ter dinheiro sobrando mesmo, não. Dinheiro sobrando é falta de capacidade de investimento. Então,
não é uma questão de sobrar dinheiro para investir em planejamento familiar. É uma questão de tirar de um lugar e colocar onde é prioridade. E nós é que fazemos isso. Nós temos que dizer para o gestor que essa prioridade é maior do que as outras, ou tão importante quanto as outras, que não é porque nós estamos vivendo uma pandemia que tudo mais deverá ser deixado para trás. Então, a gente precisa fazer gestão para que isso se mantenha. Muita coisa fornecida pelo Ministério da Saúde, muitos insumos, mas alguma coisa o município tem que investir, porque isso faz parte da atenção básica, não é? Então, o investimento em planejamento familiar tem um grande alcance, né? Ele leva uma queda de 75% nas gestações não planejadas, isso é super importante, porque no Brasil 55% das gestações não são planejadas, e quando nós fazemos o recorte para adolescente, isso chega a mais de 80%. Não é que a mulher não queira ser mãe, ela não queria para aquele momento. E por algum motivo ela engravidou. E a gente sabe por quê. Ela engravidou porque o que nós oferecemos, por incrível que pareça, o método mais usado no Brasil é o comprimido oral, que é um método que tem muita falha. Então, se nós continuarmos fazendo a mesma coisa, teremos o mesmo resultado. Outra coisa que a gente observa é que no Brasil houve uma queda enorme na taxa de fecundidade na última metade do século passado, mas isso não se revelou quando a gente vai estudar os dados, não foi exatamente um planejamento familiar. As mulheres reduziram a prole, porque o método mais usado foi laqueadura. Então, vocês já ouviram muito isso, como eu já ouvi, a paciente fala assim, não, eu preciso ter meus filhos logo e encerrar esse assunto, fazer uma laqueadura e encerrar esse assunto. Na verdade, a mulher não quer laquear, ela quer parar de ter filho, mas o método mais seguro disponível para ela, e as mulheres não são bobas, elas não estudam medicina, mas elas sabem que até então o método mais seguro é a laqueadura, o mais eficaz, né? O método mais eficaz é a laqueadura. Então, o nosso pleito é que o SUS ofereça métodos contraceptivos reversíveis eficazes. E que métodos são esses? DIU de cobre, DIU de progesterona e implante subdérmico. São esses os métodos que são eficazes. O restante é muito pouco eficaz. Então, ele reduz em 75%, reduz os nascimentos não planejados, naturalmente, reduz os abortos induzidos, e eu acho que num país judaico-cristão como o nosso, isso é fundamental, a gente está sempre preocupado com a questão da salvação das mulheres porque abortam. Então, se isso é uma preocupação nossa, nós precisamos realmente investir em planejamento familiar. Né? Cada vez que você nega, né, a inserção de um DIU, pense nisso, né? Você pode estar estimulando um abortamento provocado. Quando eu digo você, é nós todos, né, que atendemos as pacientes. Reduz as mortes neonatais e reduz morte materna. Então, nós precisamos reduzir morte materna. E todos os estudos mostram que a estratégia mais custo-efetivo para reduzir morte materna é o planejamento familiar. É lógico que investir em UTI neonatal, tem que investir em UTI materna, mas com uma diária de UTI neonatal, a gente pode reduzir muito a demanda não atendida de métodos contraceptivos. E isso é atacar o mal pela folha, né? Não é atacar o mal pela raiz. Atacar o mal pela raiz é, de fato, planejar os nascimentos. Toda vez que eu participo da planificação, eu fico pensando como é que se planifica isso, o pré-natal, se ninguém planeja as gravidezes. Como é que eu vou planejar a assistência se não planeja a gravidez? Como é que eu vou zerar a sífilis neonatal se a mulher não faz uma consulta pré-concepcional? Não tem como a gente fazer isso, não faz sentido para mim a gente planejar o pré-natal, assistência pré-natal, planejar assistência ao parto, se nós não planejamos a gravidez. Nós não temos a menor ideia de quantas mulheres estarão grávidas, né, no próximo ano, e nos próximos. Agora, principalmente com a restrição dos serviços. Pensando em adolescentes, a gente sabe que aumenta ainda mais a prematuridade, e até o dobro, né, de prematuros em adolescentes comparado com mulheres com mais de 20 anos, não é com mais de 30, não é com mais de 20. Se comparar com mulheres com mais de 20, a prematuridade já é muito maior. O risco de baixo peso ao nascer, a mortalidade infantil, abandono, violência, baixo acesso à saúde e à educação, isso tudo nós conhecemos. Ou seja, qual é o resultado disso? Que a gravidez na adolescência ela segue sendo um importante fator de perpetuação intergeracional de doença e pobreza. A gente transmite de uma geração para outra
a doença, a pobreza e a miséria. Então, aqui, né, a conta que se faz, essa é uma conta da UFPA e a mesma conta também do Banco Mundial, para cada $1 investido em planejamento familiar, gera um retorno de $2 para a saúde. Aqui falando só em saúde. A outra publicação do Banco Mundial diz que, se no Brasil as meninas adiassem a gravidez para depois dos 20 anos, haveria um incremento no PIB de mais de $3 bilhões, que iria para revertir em investimento nos serviços vários, né? Além disso, essas meninas, elas não têm emprego formal, elas não têm escolaridade, não têm emprego formal, elas não contribuem para o sistema tributário da nação. Elas vão ficar penduradas aí na assistência, no Bolsa Família, que depois a gente vê muita gente apontando contra, né? A própria pessoa que, às vezes, nós não conseguimos ajudar essa menina a evitar uma gravidez que ela não queria ou não podia ter. E depois a gente mesmo é contra que ela tenha algum tipo de assistência social, contra o Bolsa Família, contra tanta coisa, né? Enfim, então, a economia seria outra. Mas Rondônia é um estado extremamente rico. Rondônia não teve problema na pandemia, problema econômico, né? Porque nós somos um estado agrário e o que houve foi, na verdade, muito enriquecimento, porque o dólar subiu e houve muita exportação. Então, não combina o estágio de desenvolvimento econômico de Rondônia, não combina com os índices que nós temos de mortalidade materna, de gravidez na adolescência e mesmo de escolaridade. Nós temos que estar ali no topo da lista, porque aqui nós não temos e não tivemos na pandemia este problema. Aqui esse é um dado nosso mesmo, né, o nosso dado real. Tivemos 26 mil, um pouco mais de 26 mil nascimentos durante o ano de 2019, e desses, mais ou menos 20%, um quarto disso aqui, de adolescentes, de meninas de 10 a 19 anos. E o estimado de gestantes seria 28.480 para o ano de 2020, a gente não tem esse dado fechado ainda, se isso se confirmou realmente, né? Mas, se nós pensarmos que 55% das gestações no Brasil não são planejadas para este momento, o certo seria que, ao invés de 28, a gente tem 14 mil. Já imaginou o seu ambulatório só com a metade das mulheres? A qualidade da assistência que você ia poder dar? Eu sonho com isso, eu imagino que todo mundo ia fazer teste, ia fazer consulta pré-natal, a consulta pré-concepcional, né? Você imagina. Hoje ninguém faz, a gente está trocando a turbina com o avião voando. Né? Não dá nem pessoal apagando incêndio. Mas a gente pode se planejar, ter a consulta pré-concepcional. E aí, nesse dia, nós vamos zerar também a sífilis congênita, que é uma praga no país. Né? Isso aí é uma vergonha nossa, é uma vergonha ter sífilis congênita ainda. E aqui o nosso dado, né? Hoje nós temos aqui a zona do café e a zona da mata. Então, são estas aqui. A gente vê que dentro do Brasil os índices não são homogêneos e também não são dentro do estado. Veja aqui as regionais. Nós temos aqui, nas regionais de saúde, a regional do Vale do Guaporé é aquela que ostenta os índices mais altos de gravidez na adolescência. Seguida da Madeira Mamoré, né, que é aqui, não, seguida da região central, que está aqui hoje, né? Hoje já esteve aqui hoje pela manhã, hoje é a zona do café, pela região central, e da Madeira Mamoré. E, em seguida, nós temos aqui a zona da mata, que está aqui hoje, onde tem aqui, né, acho que Cacoal está aqui, não. Cacoal não, Cacoal é café, né? A zona da mata e a região do café. Cadê o café? Não está anotado aqui. A zona da mata e a região do café, que estão aqui conosco. Mas, enfim. Então, a zona da mata está aqui, ostentando índices baixos, né? Eu acho que é o menor do estado, 50 por 1.000 meninas. Mas quando a gente abre o dado, a gente observa que os dados não são homogêneos. Vejam aqui. Onde é que está a zona da mata? A zona da mata está aqui. Ó. A gente percebe que nós temos aqui municípios com 57, 53, 67, 58, 34, aqui eu acho que é Cacoal, 28. Então, não é homogêneo, né? As regiões, os municípios não são homogêneos, esses dados não são homogêneos por município.
Para que serve isso? Acho que serve para o gestor e para nós, né? Se eu estou aqui numa região onde o meu município é o que ostenta os maiores indicadores, os maiores índices, eu preciso saber que eu tenho que a minha ação precisa ser mais efetiva aí nesse local. E o gestor também precisa saber disso. Acho que o dado e as previsões, elas servem para que a gente faça alguma coisa para que não se cumpra. E se já estão assim, a gente precisa modificar. Então, esse é o grande chamado para a gente aqui, né? Aqui numa imagem maior, para que a gente possa ver melhor. Aqui, a Zona da Mata está aqui, essa é a Zona da Mata. E aqui dentro, o município que tem o indicador mais problemático é Corumbiara, com 95, mas está lá no Cone Sul. E para você ver que, no geral, o Cone Sul está entre os menores. Mas aqui dentro nós temos municípios muito problemáticos. É a mesma coisa aqui. Então, a gente precisa conhecer o número, saber como chegamos até aqui, para que a gente possa modificar isso. E nós podemos mudar, nós vamos ver isso, nós podemos mudar. Então, vejam bem, quem são as nossas meninas? Quem são essas nossas meninas? As meninas são essas. Isso aqui é um estudo nosso, daqui da Maternidade Municipal, são 535 meninas, é um N bastante bom, né, considerável. Essas meninas, a gente pesquisou, elas usaram o Implanon, são meninas para as quais foi oferecido o implante subdérmico. Em 2017, a gestão da época comprou Implanon, depois que mudou a gestão, nunca mais tivemos. Mas essas meninas, né, elas estão agora, começaram a usar em 2017, estão agora, 3 anos depois, trocando seus implantes, né? E a gente está aí enlouquecido tentando conseguir implante para trocar o implante dessas meninas, porque muitas querem continuar usando, para vocês verem como é bom, né? Mas aqui são as meninas, como as meninas brasileiras, tem a menarca, em média, aos 12 anos e 2 meses, 12 anos e meio por aí, a sexarca com 14 anos, e estas aqui, particularmente, o primeiro parto com 16. Então, vejam bem, isso aqui não é uma novidade, não é só para as nossas que é assim, isso aqui, nacionalmente, é igual. É igual. Uma pesquisa do PSE, do Programa de Saúde na Escola, que é um programa, um programa entre uma cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. A pesquisa, eles fazem anualmente a pesquisa sobre sexualidade na adolescência, e 30% dos alunos com 14 anos, até 14 anos, já tiveram sua primeira relação sexual. Então, não é apanágio dessa aqui. Apenas aqueles que têm mais recurso e mais acesso não vão engravidar. Os que têm menos são as que engravidam e vão, então, ter seu filho aí 2 anos depois. Então, para que serve isso, eu penso? Para a gente saber. Se vai ensinar alguma coisa, é por aqui, né? Enquanto ela não teve a primeira relação sexual. Aí a gente pode ficar só na conversa. Podemos, a gente vai dizer para ela que ela pode adiar a primeira relação sexual, que ela, adolescência primeiro, gravidez depois, que tem que ter respeito, amor, carinho, etc, etc, etc. Ótimo, perfeito. Mas, depois dos 14 anos, elas terão a primeira relação sexual, 13, 14. 30% até já teve, em qualquer circunstância. Já teve, então isso não muda, isso é uma realidade. E até 19 anos, praticamente 100% terá sua primeira relação sexual. Então, nós temos que proteger essas meninas. A partir daqui, não tem mais conversa, né? Porque conselho só, conversa, não evita a gravidez. O que evita a gravidez é anticoncepção eficaz. É isso que evita a gravidez. Então, a partir daqui, nós temos que, de fato, proteger. E eu repito, quando a gente fala em anticoncepção eficaz, nós estamos falando de métodos reversíveis de longa ação, que são os LARCs. DIU de cobre, DIU de progesterona e os implantes. E aí nós temos algumas estratégias exitosas, né? Nós gastamos 2 décadas para reduzir em 50% a gravidez na adolescência, aqui no nosso estado, mas nós não podemos esperar 2 décadas para reduzir mais 50%. Outros países já resolveram. Também é o mesmo caminho, por isso que a gente precisa ver os exemplos. É o mesmo caminho. Muitos países ficaram como a gente, tocando de roda, aí tentando reduzir, e durante 2 décadas, 3 décadas, o Uruguai, por exemplo, passou mais de 30 anos com 72 por mil adolescentes, 72 partos por mil adolescentes, mais de 30 anos.
né? E o Uruguai, como nós, tem também uma legislação progressista de educação sexual na escola, porque nós temos isso, embora algumas pessoas digam que não, mas isso é assumido publicamente. Eu participei, eu assisti, né, as colocações do Ministério da Saúde, do Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos durante a Semana do Adolescente, em fevereiro, justamente para ver o posicionamento, e eles assumem isso como uma boa política, ter educação sexual de qualidade nas escolas. E nós temos isso. Nós temos até uma lei que é velha como a serra, é do tempo do Geisel, que garante às meninas, às mulheres grávidas, inclusive as adolescentes, que tenham aula em casa, que recebam seus trabalhos em casa. E nunca isso foi feito. Acho que agora, com a pandemia, a gente aprendeu que isso é possível. E essas meninas podem continuar estudando. Embora grande parte delas já tenha saído da escola, tá? A gente tem esse dado também dessa pesquisa, que não está aqui, mas a gente sabe que as meninas não saem da escola porque engravidaram. Elas já tinham saído antes, né? Grande parte delas já tinham saído antes. E esses que estavam na escola tinham uma grande defasagem idade e série escolar. Então, ficar reprovado na escola é um fator de risco altíssimo para a gravidez na adolescência. Então, um exemplo do Uruguai é esse, né? E quando as pessoas falam assim, mas o Uruguai, você quer comparar com o Uruguai? Claro que eu quero comparar com o Uruguai. Eu não quero me comparar com Gana, né? Eu quero me comparar com o Uruguai. A gente tem que querer olhar para frente. E o Uruguai, ele tem um território mais ou menos do tamanho do nosso, né? Ele tem o dobro da população. Mas a economia é mais ou menos como a nossa, do estado de Rondônia, eu estou dizendo, que é essencialmente agrária. Essa produção que não sofreu com a pandemia, muito pelo contrário, enriqueceu, né? E a gente não está falando aqui que quer que o pecuarista divida o dinheiro dele, não, né? Só que quando ele exporta mais, ele fica mais rico e também contribui mais para o sistema tributário. Então, mais dinheiro para investimento. Então, o estado de Rondônia é um estado que se orgulha de ter um gado 100% vacinado, livre de aftosa, e se orgulha de ter equilíbrio fiscal. E eu quero que a gente se orgulhe também, já disse isso para o governador, de a gente ter zero morte materna evitável. Eu quero poder dizer isso. Olha, se tem zero morte de boi, por que não zero morte materna, né? Nós podemos ter isso sim. Então, no Uruguai, em 2015, eles tomaram uma decisão. Eles passaram 30 anos para reduzir 30%, e em 2015 eles tomaram a decisão. Eles já ofereciam o mesmo que nós oferecemos aqui. A mesma coisa, os mesmos métodos, inclusive o DIU de cobre e também o DIU Mirena. E o que eles fizeram de diferente? Inseriram no leque de oferta um implante. Isso fez toda a diferença para os adolescentes. E em 3 anos, eles reduziram 30%. 3 anos. Então, a nossa meta não é impossível de alcançar. Reduzir 50% em 5 anos. Não é. Nós só precisamos querer fazer e o gestor querer fornecer. A gente, com o que tem, a gente consegue reduzir 30%. Com o que nós temos, tranquilamente, nós reduzimos 30%. Mas nós queremos 50%. Então, a gente precisa que o gestor aporte aí o que está faltando, que é o DIU Mirena e os implantes. E aí, está aqui, esse é o resultado do Uruguai. Isso está numa publicação da UNFPA também, para quem quiser acessar. E olha só, vamos falar também de um país da Europa. Olha só, o problema não é só nosso. Aqui é o Reino Unido, ó, um país onde existe o melhor programa de saúde pública do planeta, né? Eu acho que eu particularmente penso que é muito bom o do Canadá, mas o do Reino Unido acho que é mais imitável, né? Então é muito mais famoso. Enfim, mas vejam só o que aconteceu aqui. Eles tinham aqui em 1998, estavam aqui, ó, acima de 45 partos para cada 1.000 adolescentes. Olha o tempo que eles gastaram aqui, sem mudar nada, até 2007. Né? 10 anos eles aqui, ó, entre 40 e 45, 40 e 45. Não conseguia reduzir. E é um país progressista, né? Com bom serviço de saúde. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram uma coisa interessante, que nós já resolvemos. Eles retiraram a necessidade de pai acompanhar as filhas para a anuência dos pais para métodos contraceptivos. Isso nós já não temos aqui. O ECA já garante que a menina tem, o ECA, o Conselho Federal de Medicina, que ela tem autonomia para buscar o método contraceptivo. E eles inseriram implantes aqui. Aqui eles inseriram implante. Olha o resultado disso.
em 7 anos, eles reduziram em 50%. Em 7 anos. Então, esse é um exemplo. Está claro, está aqui. Paralelo a isso, eles reduziram lá o aborto é legal, né? Então, quem engravidava aqui, além dos partos, os abortos estavam aqui, ó, nesse patamar. Reduziu, né, na mesma proporção, a quantidade de abortos e a morte materna. Então, anticoncepção realmente reduz abortamento, né? E para aqueles que acreditam nisso, né, abre um caminho para o céu, reduz abortamentos provocados e reduz morte materna. Então, nós precisamos estar unidos nisso, porque é tudo que nós queremos, é que as mulheres não morram, que tenham saúde e que prosperem. Então, veja aqui, né? A Febrasgo, ela assume isso aqui como um aconselhamento moderno. Daqui a quanto tempo você quer engravidar? Olha, se a mulher diz que quer engravidar daqui a 1 ano, qual é o problema? Ela pode usar qualquer coisa, porque engravidar para ela não é um problema, né? E aí nós vemos aqui, ó, os métodos efetivos. Os métodos efetivos são aqui, ó, comprimido. O comprimido anticoncepcional é o método mais usado neste país. E vejam aqui, o uso típico dele, ou seja, aquele corriqueiro, né, das mulheres normais, as mulheres do mundo real, que nem nós, assim, que tem filho, que adoece, que dá plantão, que trabalha, né, essas mulheres, elas falham muito com o anticoncepcional. A mulher está em casa, o filho precisou se internar, ela vai e esquece o comprimido, não toma. Quando volta, tem relação, vai, e engravida. Às vezes ela vai na unidade de saúde, como agora, está fechado, bate na porta, não tem ninguém para entregar um comprimido, ela não toma, engravida. Então, vejam, o uso típico é 10 vezes, a falha é 10 vezes maior do que o uso padrão, né? Do que o uso perfeito. Do mesmo jeito dos injetáveis, da mesma forma, as pílulas de progestagena, essas falham muito. E todos eles são assim. E outra coisa importante que a gente precisa ver, olha aqui, a injeção, de cada 100 mulheres que iniciam um ano tomando injeção, ao final de 12 meses, só 56 continuam tomando. 44 largou para trás. Ninguém gosta de tomar injeção todo mês. E outra coisa, ela chega lá, no dia que ela chega na unidade de saúde, a pessoa que ia aplicar a injeção está com Covid, ou faltou injeção no posto, ou ela não pôde ir, ou caiu uma enchente, alagou a casa dela. Enfim, né, o certo é que não vai tomar. E para essas 44, essas 54 estarão expostas. Do mesmo jeito, os comprimidos. Aqui são 54, aqui são 42. Não vão tomar. Quem não toma está exposto. E as que tomam ainda correm o risco de falhar. Então, isso aqui não é um bom método para quem deseja engravidar daqui a 2, 3, 4 ou 10 anos. Como a gente espera que seja o caso de uma menina de 16. Talvez ela queira engravidar daqui a 10, quando tiver 26, formada. Não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Tem que primeiro formar, depois se empregar, depois casar, depois ter filho, de preferência nessa ordem, né? Só que nem sempre elas cumprem. E quais são os métodos, então, realmente efetivos? Não vamos falar aqui de vasectomia e laqueadura, não estamos falando disso, são irreversíveis, né? Então, a adesão é 100%, porque não é reversível, mas nós temos aqui o implante, que, se vocês observarem, é mais eficaz, 10 vezes mais eficaz do que a laqueadura tubar, né? E mais eficaz do que a vasectomia. E a adesão é 78 de cada 100 meninas estarão usando ainda, isso aqui mulheres de idade adulta e meninas também, né? Você vê que é muito maior do que a adesão de qualquer outro método, e o DIU de cobre e o DIU de progesterona, o DIU Mirena. Então, esses métodos são realmente os métodos eficazes, aqueles que vão garantir que a menina não vai engravidar. Por isso, nós precisamos focar nele. O SUS já oferece o DIU de cobre. E com tanto que a gente fala com o gestor, ele fala assim, mas nós já temos um método de elongação. Nós já temos o DIU de cobre, que é bom, que é barato, que são 10 anos, não são nem 5. Aliás, agora o FDA já liberou o Mirena para 6 anos, né? Vocês sabem disso. Não mudou na bula, mas para 6 anos. E o Implanon também já, a OMS recomenda o uso até 5 anos. Né? A bula não muda, porque daí a gente ia comprar menos. Mas imagina que vai ficar muito mais barato quando a gente tiver na bula de 4 anos. Mas, enfim. Então, esse é um método que realmente ele é eficaz, que ele pode proteger as meninas.
E aqui, sobre o planejamento da gravidez, olha só, 81%, quase 82%, não queria gravidez para esse momento. Se você perguntar para qualquer mulher, você está feliz com seu bebê? Ela vai dizer que está. Ela vai dizer que está. A pergunta não é essa, a pergunta é, você queria essa gravidez para este momento? Aí a gente vai ver qual é a resposta dela. Mas isso aqui, ó, não é apanagem das nossas adolescentes. As americanas também, olha aqui. 82% das gestações de adolescentes não são planejadas. Não foram planejadas neste ano da pesquisa. Vejam só, não são só as nossas. E quando eu escuto alguém dizer, mas as meninas do norte são assim mesmo. Mas isso é lá na Europa. Aqui é diferente. Não é. Não é, não. Esse discurso, ele só serve para perpetuar a iniquidade. Não é, não. As nossas meninas são como todas as outras e merecem ter cobertura anticoncepcional eficaz, estudar, prosperar, para poder criar seus filhos com dignidade. Quando a gente pergunta quantos filhos pensava ter, algumas, quase 20%, sequer havia pensado em ter filho. E outro tanto só queria ter um. Ou seja, meninas que antes de sair da adolescência já cumpriu o seu objetivo reprodutivo. Não quer mais engravidar. Isso se reflete aqui, porque quando a gente pergunta quantos filhos mais quer ter, ela diz que, olha, uma grande parte nem quer mais, 65% não quer mais ter filho. Mas ela vai mudar de ideia. Muito bem, ela pode mudar, mas agora ela não quer. Então, eu tenho que oferecer para ela um método eficaz. E daqui a quanto tempo, vejam vocês que só 1%, 1,7%, quer o próximo filho no intervalo de 4 anos, as outras de 5 anos à frente. Então, mais um motivo para não oferecer comprimido, porque isso não vai dar certo. Né? E aí a pergunta agora a pergunta é para cada um de nós, né? E você? O que é que você pode fazer por isso? Onde você está? Com o que você tem? Essa é a pergunta, né? Nós nos perguntamos isso na maternidade municipal em 2006. Nós já fazíamos de pós-parto, já fazíamos muita coisa, mas em 2006 isso se intensificou. E aí nós perguntamos para nós próprios, o que nós podemos fazer aqui? Porque a gente fala assim, vamos oferecer de pós-parto? Aí sempre tinha alguém que fala assim, não, mas deviam ter oferecido no pré-natal, como é que eu vou oferecer isso aqui na sala de parto? Não, mas nós não estamos aqui, a paciente nunca ouviu falar de DIU, mas ela chega, ela vai passar de 8 a 12 horas para ter um filho. Depois ela vai passar 24 horas aqui. Aí, nesse tempo, a gente vai oferecer para ela, e se ela quiser, a gente oferece, que era o que nós tínhamos, né? Até hoje é o que nós temos, só o DIU de cobre. Poderia ter DIU de progesterona, poderia ter também o Implanon, mas não temos. Então, o que nós temos é o DIU de cobre, e é isso que nós oferecemos. Por isso que o nosso programa chama de Novo Não. Você não planejou essa gravidez, ninguém ajudou você a se proteger, mas se depender de nós, de novo não. Gravidez sem planejamento, de novo não. Por isso que o nome do programa é de novo não. E aí nós começamos com isso, né? E aí nós oferecemos na maternidade DIU pós-parto, exceto em 2017, que acrescentou o Implanon, mas não temos mais. Laqueadura e vasectomia. E quando nós começamos a oferecer vasectomia, vamos oferecer vasectomia. Aí todo mundo falava assim, não, vocês já ouviram isso também? Não, mas aqui ninguém gosta de vasectomia. Os homens não vão fazer vasectomia, ainda mais dentro de uma maternidade. Não vão querer fazer. Nós vamos experimentar. Ninguém quer o que não conhece. Vamos experimentar, vamos oferecer. E aí nós começamos oferecendo. Eram 3 procedimentos, 3 dias por semana. Depois, agora antes da pandemia, nós tínhamos 2 colegas fazendo, de segunda a sexta, 5 procedimentos por dia. Muito mais do que laqueadura. Porque laqueadura são só 2 dias por semana e vasectomia é todo dia. E todo dia tem paciente. Tem fila para fazer. E é dentro da maternidade. Então, nunca aceite isso como resposta no seu município. No começo, e quem vai fazer a vasectomia? Bom, no começo, aqui, quando nós começamos em 97, nós que fazíamos, eu fazia. Eu sei fazer, fui treinado, sou médico, fazia. Até que um colega do doutor, falou assim, eu vou fazer para você. Para você não estar mais mexendo com isso. Eu falei, tá bom. E aí ele começou a fazer. E hoje nós temos 2 colegas lá que fazem na maternidade. Mas se não fizer, a gente treina e faz. Qualquer médico treinado faz. É um procedimento tão simples que basta um treinamento para o médico fazer. Qualquer médico que estiver dentro do hospital, de um hospital, ele pode fazer. Se a gente não vai fazer na atenção básica, se a gente vai fazer, o procedimento é ambulatorial, mas lógico que precisa ser feito dentro de um hospital. O paciente entra, entre o paciente entrar e sair para vasectomia,
São 7 a 10 minutos, não mais do que isso. É tão simples que é. E nós criamos, então, o De Novo Não, né, que é o nome do programa. De novo não. Gravidez sem planejamento, de novo não. Porque dentro da maternidade eu já pego a mulher para parir. Ela já passou por todo o canto que tinha que passar. Agora, aqui dentro, aqui tem médico, aqui tem enfermeiro, aqui tem equipe muito profissional. Então, se depender de nós, você não terá a gravidez não planejada. Porque nós vamos oferecer para você aquilo que nós tivermos. E assim nós fizemos. E com isso, Porto Velho, de todos os municípios, é aquele que mais reduziu gravidez não planejada nessas 2 décadas. E na pandemia? Na pandemia ninguém pode fazer nada, cortou tudo. Podemos. Nós vamos fazer um serviço online. Como vai ser, eu não sei, porque eu sou uma senhora de 64 anos. Eu não tenho muita habilidade com a tecnologia, mas ela está aí, ela existe. Tem gente que faz horror, tem gente que faz até cirurgia por telepatia, por esse negócio, cirurgia robótica, um aqui, outro lá, em outro país, em outra cidade. Por que a gente não vai oferecer anticoncepcional? Vamos oferecer. E aí nós montamos o programa online, né? Ele chamava Covid Mulher, hoje não chama mais, chama Assistência Remota em Planejamento Familiar, e ele é realizado pela Associação de Ginecologia e Obstetrícia, em parceria com os 2 programas de residência médica daqui, o da maternidade e do HB, por isso estão aqui as nossas 2 residentes, né? A gente atende online, elas na casa delas, cada uma na sua casa, eu na minha e a paciente na casa dela. E dá super certo, nós atendemos 15, 20 mulheres por dia, não falta mulher para atender, e o nome é assistência, porque depois que a mulher entra no WhatsApp, ela só encerra o atendimento no momento em que o problema dela é resolvido, no momento em que ela já inseriu o DIU, no momento em que a gente tem certeza que está no lugar, no momento em que ela tomou a injeção dela, ou o comprimido, ou seja lá o que for que ela escolheu. Então, neste momento, né, quando ela manda a fotinha da injeção que ela tomou, se foi isso que ela escolheu, aí sim, agora está encerrado. E fica aberto para qualquer momento ela voltar e fazer. Então, esse é o nossa assistência remota em planejamento familiar. Então, sempre há o que fazer para a gente ajudar. É só botar a cabeça para funcionar. E quando tem residente junto, então, que é um povo novo, que sabe tudo desse negócio de internet, de arrumar até umas blogueiras aí para divulgar o serviço, divulgaram tanto que a gente quase não está dando conta de atender tanto, mas eu fico feliz, é um trabalho que me deixa feliz. E aí eu volto a pergunta para você. E você vai fazer o quê? Eu contei o que foi que nós fizemos, com o que tínhamos e onde nós estamos. E você vai fazer o quê? Agora eu quero ouvir você. Quero que você me diga o que é que você está disposto a fazer. Qual é a melhor hora para começar? Agora. Eu vou esperar ter um treinamento. Não, não espere não. Porque para fazer um trimestral, você não precisa de treinamento, não. Para garantir que a paciente vai tomar o mensal, também não precisa, não. Para fazer um serviço desse aqui de online, sei lá, aceitar fazer essa orientação, você não precisa de treinamento. Para outras coisas precisa. Para inserir um DIU, talvez precise. Um implanon, talvez precise. Mas tem coisas, muita coisa que você sabe fazer que não precisa de nada. Então, a hora é agora. Não é possível, né? Uma mulher em idade reprodutiva, toda vez que cruzar com um profissional de saúde, ele tem que perguntar para ela: você está usando algum método anticoncepcional? E se não tiver, oferecer alguma coisa para esta mulher. Então, aqui é a minha pergunta. E você? O que vai fazer? Aí onde você está, com o que você tem? Agora. É isso aí. Obrigada, Ida. A gente tem 2 pessoas até esse momento que estão inscritas, que levantaram a mãozinha para falar, a Carla, e alguém que está aqui, acho que é Léo, né? Fale com o Léo. Marco e a mim também acabou de se inscrever. Carla, vamos começar. Gastei os meus 40 minutos. Gastei certo os 40 minutos. Então, vamos combinar assim, a gente faz uma rodada de 3 conversas, 3 intervenções, em seguida a Aida responde, pode ser? Vamos lá. Então, primeiro, tio Carla. Desistiu. Tá. Léo, então, vamos lá. Professora, não, é só uma pessoa que estava com dificuldade para entrar e eu acabei esquecendo de abaixar a mão, tá? Desculpa. Tá bom, não. Marco e a mim. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta.
Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Obrigado, doutora, pela palestra, muito técnica e objetiva. Antes de mais nada, parabéns. Minha pergunta, eu tenho algumas, na verdade. A primeira é a idade mínima para sugerir o DIU. Vai fazer as outras? Ou... É melhor fazer todas, né? Para a gente Todas? ver. Tá. Uhum. Idade mínima, já que o SUS não tem oferecido o implante, quanto que é cobrado normalmente, em média, no serviço complementar? Do DIU, da idade mínima, o preço do implante. Tinha mais uma, doutora, agora que me fugiu, que eu não anotei. Bom, vamos então pela idade. Não existe idade mínima, né? Uma menina que já teve sexar, que tem atividade sexual, ela pode inserir DIU. Não existe idade mínima. O que nós temos no Brasil é uma restrição com relação àquelas meninas que têm menos de 14 anos. Porque menos de 14 anos, existe uma lei desde 2009 que relação sexual com essas meninas é crime. Então, neste caso, teoricamente, seria um estupro. Então, elas precisam de ser comunicado com o conselho tutelar, o médico averiguar se ela não está sendo vítima de violência, né? Se aquela relação sexual foi consensual realmente, para poder oferecer um método contraceptivo. Fora isso, a partir de 14 anos, o que o ECA diz e o que diz o Conselho Federal de Medicina é que a menina tem direito de comparecer sozinha, pedir e receber um método contraceptivo, desde que ela tenha discernimento para compreender o que está fazendo. Ora, eu penso que uma menina que sozinha procura um serviço em busca de proteção contraceptiva, ela tem muito mais discernimento do que um profissional que nega, né? Então, ela tem discernimento, porque ela está buscando, ela teve capacidade de tomar uma decisão positiva por iniciativa própria. Então, só por isso eu acredito que ela já tem discernimento. E ela tem direito de receber qualquer método que ela escolher, né? E, como eu disse, a gente precisa explicar que o que de fato protege são os métodos de elongação. Não dizer que ela tem que usar a DIU, mas ela tem que saber que o que de fato... Ela precisa conhecer esse número que eu mostrei. Não pensa que as mulheres são bobas, elas compreendem. A gente mostra e ela entende. Então, acho que se era com relação a isso. Agora, se é com relação a ser possível colocar dentro de um útero, os estudos já foram feitos, né? O fato de ser adolescente, isso não é um problema. Nem para inserir, nem para ficar, nem para expulsar. A expulsão não é maior, porque a menina é adolescente, e também não porque nunca teve filho, também não é maior. O que os estudos mostraram é que as mulheres que nunca tiveram filhos, não importa a idade, elas referem mais dor na inserção, né? Mas, particularmente, em 40 anos de prática, eu nunca precisei colocar uma mulher num centro cirúrgico para sedar e inserir um DIU. E aqui a doutora Silvia, a doutora Malena, elas inserem aí 5, 7 DIUs por tarde, por turno, e também nunca precisaram disso, né? Então, não tem nenhum problema com relação à idade, biologicamente falando, se era essa a pergunta, e nem legalmente. Era e com essa. relação ao preço, eu não sei, porque assim, eu realmente não faço clínica privada, eu só trabalho hoje, estou fazendo atendimento remoto com os alunos, mas a gente faz a compra aqui para os colegas, se você quer saber. A gente junta aqui de 10 colegas e junta para fazer uma compra para poder fazer num preço mais barato, para oferecer um preço melhor para as pacientes. Então, o serviço público compra isso, dependendo da quantidade, compra por R$300 a unidade. Eu já vi ata de até de 280, mas, no geral, fica em torno aí de 340, 350, para uma proteção de 3 anos, de 36 meses. Então, R$360 seriam R$10 por mês. Isso não é caro. Caro é um parto, que custa 3.200, ou uma UTI neonatal, que custa isso quase que por dia, ou por semana, né? Então, é mais ou menos esse o preço que a gente tem comprado, ajudado os colegas a comprarem. Eu gostaria de fazer uma colocação, que eu acho que uma das coisas que é limitante das atividades, principalmente da opção pelos métodos de elongação, é a capacitação dos profissionais. Então,
quantos, primeiro assim, em Cacoal, e nos municípios da região de Cacoal, em Rolim de Moura, e nos municípios da região, é feita na atenção básica a introdução de DIU? Alguém faz na atenção básica? Não é feito. Aqui em Rolim de Moura, não. Não é feito. Na maioria dos lugares por aí fora, não é feito. Por que não é feito? Porque esta é uma atribuição da atenção primária. Esta é uma atribuição dos médicos que fazem a estratégia da saúde da família. E se a gente olhar lá nas nossas atribuições e nos manuais que estão lá definindo quais são as funções, as atribuições da estratégia da saúde da família e o que é responsabilidade médica, é fundamental que a gente comece a articular essa possibilidade da gente poder efetivamente oferecer os métodos contraceptivos dentro das nossas unidades, né? Então, assim, já algumas pessoas aqui já manifestaram, não tem treinamento, não tem capacitação, etc. Alguns dos nossos médicos saem da graduação com já treinamento para a colocação de DIU, para introduzir. Mas não são todos. Muitos dos nossos médicos não têm essa habilidade, certo? Então, e nós não temos uma homogeneidade nessa coisa da formação. Então, nós temos alguns profissionais que têm, outros que não têm. Mas isso não significa que estes profissionais não possam ser capacitados para esse tipo de ação. Está colocando aqui, poderia oferecer capacitação. Exatamente isso. É aí que nós queríamos chegar. O nosso objetivo com essa conversa é a gente dar um start nesse momento, dar, então, começar uma conversa para a gente estruturar um programa de formação continuada de todas as nossas equipes, em especial dos nossos médicos, para que a gente tenha habilidade e possa, então, implementar os métodos de longação dentro da nossa atenção primária em saúde. Ok? Então, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso. Léo, quer falar? Boa tarde. Primeiro, parabéns pela palestra, realmente muito boa, muito esclarecedora. E eu gostaria de comentar justamente sobre isso. O Manual da Atenção Básica de Procedimentos Realizáveis pela Atenção Básica tem vídeos muito bons mostrando toda a técnica e toda a facilidade que é o implante do DIU. Porém, eu creio que falta mesmo para nós médicos uma prática, uma oficina para colocação. Eu ia justamente tocar nesse ponto, mas você tocou antes, Ana. Então, eu acho que vale a pena a gente, esperando pandemia ou não sei se é possível fazer antes, né? Fazer uma capacitação. Acho que vale muito a pena. Isso é uma coisa bastante possível. O treinamento para iniciação de DIU, a curva de aprendizagem é pequena. Do Implanon nem se fala, né? É muito pequena. Eu estive pensando, viu, Ana, que a gente podia fazer alguma coisa antes, ainda aqui online. Não precisa fazer tudo presencial. Presencial é a prática. A gente podia combinar as oficinas, não sei com quantas pessoas, mas onde pudesse realmente a gente falar sobre, muito mais do que falar de técnica, eu acho que a gente precisa falar sobre como oferecer o método, né, e como manejar os efeitos adversos que são esperados. Hoje a gente sabe tudo o que pode acontecer com quem usa um DIU de cobre, um DIU de progesterona, o implante subdérmico. O treinamento da capacitação é mais nesse sentido do que mesmo no procedimento em si, porque os procedimentos eles são muito simples. Qualquer um de vocês, o implante nem se fala, porque você aprende até olhando o YouTube. Um vídeo no YouTube você aprende, não tem como errar, porque a maneira como ele vem montado, o dispositivo vem montado, você não tem como errar. Ele foi feito para fazer certo. Então, você faz 2, 3, você está capacitado para fazer. O DIU do mesmo jeito. Para um profissional que está habituado a fazer Papa Nicolau, a passar espéculo, não tem dificuldade de ser metade do caminho, né? Passar um espéculo, pinçar o colo e inserir um DIU. O treinamento, ele, de fato, a curva de aprendizagem é pequena e a gente consegue fazer esse pouco tempo. Agora, esses outros aspectos, eu acho que eles são muito mais importantes do que a técnica. Então, talvez não muito, mas tão importante quanto. Do que a técnica em si. Porque se o colega não está muito seguro para manejar esses efeitos adversos que acontecem com qualquer medicação, com qualquer método, ele desiste.
Né? Não desiste fácil, porque é cidade pequena, uma paciente colocou e referiu que está sangrando. Pronto, isso vira um auê na cidade. Né? A paciente colocou e expulsou. Vai sempre ter alguém que vai dizer, um dia alguém engravidou. Então, a gente precisa ter esse dado. Olha, engravida sim, mas de cada 100 mulheres ano, 0,3% das mulheres vão engravidar, ou seja, menos de meia mulher, se é possível, né? Mas estatisticamente assim, menos de meia mulher vai engravidar, então alguém vai engravidar. Né? Tem que fazer Papa Nicolau de todo mundo? Bom, no caso das adolescentes, não tem que fazer nem para DIU, nem sem DIU, porque não estão no público-alvo para fazer coleta de Papa Nicolau, nem as adultas. Né? Você pode até aproveitar, porque está lá, mas não para inserir DIU. Tem que fazer ultrassom? Sim ou não? Vamos conversar sobre isso, porque sim, porque não? Né? E depois tem que ficar repetindo o ultrassom. Eu acho que essas coisas todas a gente pode fazer tudo antes, né? E quando for para fazer o treinamento mesmo da inserção, da técnica, a gente terá mais tempo para conversar, e até para pôr em prática o aconselhamento, né? Porque quando vai para a técnica, a gente quer ver como é que o profissional, não só o médico, mas a equipe toda, né? E aí as enfermeiras são fundamentais, então enfermeiras, técnicas, elas são importantíssimas no aconselhamento, porque a gente fica muito mais seguro sabendo que todo mundo está falando a mesma língua na unidade de saúde, na sua equipe de atenção básica. Espigão está aqui, a Secretaria de Saúde de Espigão está aqui. Né? A gente vai ouvi-los, porque Espigão é um município grande, né? É um município progressista. Então, a gente tem intenção de comprar em Planon. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa colocar para os gestores é que, muito provavelmente, vai faltar DIU. Porque aqui em Porto Velho nunca faltou, porque a gente recolhia dos municípios todos. Muitos municípios não usavam e a gente saía recolhendo tudo e trazia para cá. Né? Então, não faltava. Mas, em compensação, as mulheres daqueles municípios, a gente sabia que não estavam usando. No momento em que todos os municípios começarem a inserir, vai faltar DIU, porque o Ministério vai demorar 5 anos para fazer essa conta para repor essa quantidade de DIU. Porque a informação vai este ano, eles processam no ano seguinte para começar a política a comprar no outro ano, o terceiro ano para distribuir no quarto ano. Então, os municípios terão que comprar, além do Planon, terão que comprar DIU. Um DIU no serviço público, gente, custa R$15. Isso não é dinheiro para o município. Comprar 100 DIUs, se fosse 1.000 DIUs, era R$15 mil, não é? Se custa 15, 1.000 DIUs era R$15 mil. Isso não é dinheiro para salvar tantas vidas. Não é dinheiro. Né? Cadê aí? Eu chamei a secretaria e fiquei tagarelando e não deixei elas falarem. Pelo que eu entendi, a secretaria saiu, o pessoal que estava da Secretaria de Espigão saiu da reunião. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Gente, como está todo mundo quieto, ninguém se manifesta. Elas estão aqui, ó. Em Alta Floresta, venceram vários dispositivos insuficientes por não ter quem coloque, e tem boa aceitação e procura pelas pacientes. Olha. Professora, Oi. eu tenho uma sugestão, porque os supervisores, eles estão muito próximos da gestão, né? Próximo dos coordenadores de atenção básica, eles poderiam já ir conversando com a coordenação de atenção básica para haver a viabilidade de compra de DIU, de Planon, liberação. Podemos até fazer um tipo de uma escala para treinamento, se for o caso, na maternidade municipal. Agora no centro de referência, né, Ida? Está no centro de referência. Centro de referência, Então, fazer um treinamento, fazer uma escalinha, de sair alguém, um sai, passa uma semana, se for o caso aqui, se for possível, aquele que tiver interesse, e aí já faz já leva esse conhecimento para lá, já demanda para o demais. Pelo menos assim, porque eu estou achando que essa pandemia aí a coisa está meio complicada. Estou achando que vai demorar um pouquinho isso aí, né? Hoje mesmo a Silvia, a Rezende estava aqui e ficou animada, falou assim, nossa, por que não vem aqui fazer um treinamento de 7 dias por dia? É um treinamento, uma tarde fazia a sua curva de aprendizagem, né? E ela estava até rindo, ela falou assim, eu entrei ontem na residência e já inseri 14 dias. Então, assim, o volume é grande.
mas também é uma coisa possível a gente ir no município, porque eu acho que até o meio do ano nós estaremos todos vacinados. A gente não vai amontoar, Se Deus quiser. a gente não vai poder estar aglomerado, amontoado, mas a gente pode, se vai treinar por equipe de atenção básica, é pouca gente, né? Não é tanta gente assim, imagina. Eu digo, o supervisor já ir conversando para ver realmente a possibilidade de compra do Implanon, de compra do DIU. Porque assim, nós estamos animados. Eu creio que essa conversa que você teve com os médicos do programa, com certeza motivou a todos, né? A gente sabe que vai ser uma economia muito grande para o país, se realmente essas meninas colocaram em Implanon, uma economia muito grande para o Estado como geral, né? E até para todo mundo, porque menos violência, menos marginalidade, menos tudo, né? E mais um monte de coisa boa. Mas, assim, o município também tem que estar empenhado, porque fazer o treinamento e depois o município não comprar esse Implanon, não ter uma conversa com o Estado, para que o Estado viabilize isso, entendeu? Para que seja disponibilizado para que os médicos possam fazer isso, também é meio frustrante. Por isso que eu acho que já poderiam ter estabelecendo esse tipo de conversa, entendeu? Eu acho que tu tens razão, Marilene, acho que é importante ter essa articulação com a gestão, mas, assim, nas conversas que a gente tem tido por aí, é uma demanda, inclusive, da própria gestão, que esse tipo de atividade seja desenvolvida na atenção básica. Há, sim, uma disponibilidade por parte da maioria dos gestores municipais no sentido de implementar essas atividades. Agora, tem uma outra questão que é importante, e aí eu acho que entra mesmo forte o papel dos nossos supervisores, é que, fazendo, digamos assim, uma escala de capacitação, os profissionais vão ter que se deslocar durante o período do seu treinamento do atendimento da atenção básica. Naquele período, eles vão ficar fora do atendimento, então, que vai ser necessária esta articulação aí para melhorar a qualidade do serviço. Mas eu acho que isso não é um impedimento, desde que a gente tenha uma lógica muito concreta e tenha muita clareza no que a gente vai fazer, de que maneira vai fazer, isso é perfeitamente possível e negociável. Tem algumas manifestações aqui, a Ellen colocando que em Cacoal só é feito na especializada e muito limitada, e que oferecendo treinamento, várias pessoas estão colocando que oferecendo treinamento para os médicos, a atenção básica acredita que não vai ter problema, porque os municípios vão resolver esse negócio, vai ser possível fazer esse tipo de atividade. Aqui o Josué colocando que seria interessante cada município enviar 2 médicos para treinamento mínimo de 2 dias em Porto Velho e após a capacitação passar para os demais colegas. Eu acho que esse desenho da capacitação é uma coisa que a gente pode fazer o desenho da forma do treinamento, etc., e, em seguida, apresentar isso para vocês e a gente tocar essa conversa mais na frente. Mas, assim, o nosso objetivo hoje com essa reunião era ver, assim, tem espaço, é possível, nós queremos, vocês querem, então, a partir daí, a gente começa, então, deslancha esta lógica de fazer os encontros, as oficinas menores aí, com menos gente do que, nós estamos agora, nessa altura, com 89 pessoas na sala. Não é possível a gente fazer um tranquilo com tudo isso de gente. Então, precisa reduzir, fazer com menos gente, e a partir daí montar um cronograma, uma programação de atividades onde a gente possa, então, caminhar e avançar nessas nossas perspectivas. Ok? De nossa parte, da parte da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, eu garanto para vocês que nós estamos dispostos a fazer o treinamento teórico online e depois fazer o treinamento prático da maneira como a gente desenhar melhor. Eu sei que é difícil vir, e sei que é bom fazer treinamento de serviço. A gente pode, se alguém puder vir, que venha, quem não puder, a gente treina em serviço, e, enfim, a gente vai aplicar, não vai ficar ninguém sem treinamento e a gente não vai deixar de ajudar as mulheres por isso. E eu confio que os nossos gestores vão estar aí nos apoiando. Confio nisso. Ok, eu acho que assim, se a gente vai passar, porque na verdade assim, se a gente fizer realmente o desenvolvimento dessa atividade, essa atividade ela vai ser vai ser inclusiva para todos os médicos do programa. Então, a partir daí, é necessário que todo mundo venha a participar.
desta atividade, porque ela passará a ser uma atividade obrigatória para os médicos do programa, assim como é a especialização e outras atividades que vocês também conhecem e sabem que são desenvolvidas. O que a gente vai precisar é negociar estratégias e formas de fazer este negócio daqui para frente e esperar que esse caos, esse momento tão crítico que a gente está passando do ponto de vista da pandemia, que isso se resolva para que a gente possa rapidamente retomar um pouco mais da nossa normalidade, do nosso cotidiano. Mais alguma coisa? Bem, então eu gostaria de agradecer muito a colaboração da Ida, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, desejar que a gente tenha, a partir de agora, um grande trabalho pela frente, principalmente nessa área, e ficar para que todos nós fiquemos bem de saúde e que a gente consiga passar com vida e tranquilidade e saúde por tudo isso, por toda essa situação que o nosso país está vivendo. Faltou a foto. Bater uma foto. Tem que mandar foto para mim, porque eu fiquei sem a foto, tem que mandar. Vamos abrir as câmeras, quem está por aí, vamos abrir as câmeras, que eu consigo pegar pelo menos a metade do pessoal que está aqui, eu consigo botar na foto. Tá bom? Todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo? Beleza. Bom, tá bom. Então, eu agradeço a todos vocês e a gente entra em contato, os supervisores entram em contato com todos e a partir, proximamente, espero que a gente não demore muito, a gente já manda para vocês as nossas programações em articulação com as gestões municipais, obviamente que a gente não pode fazer isso desarticulado, com as gestões municipais e também com a Secretaria de Estado da Saúde, para a nossa programação geral aí das nossas atividades. Beleza? Muito obrigada pela presença de todos. Ida, muito obrigada de coração. Mas eu que agradeço. Aos supervisores, a todos os médicos, obrigada. Aos gestores presentes também, muito obrigada. Professora? Diga. Eu estou vendo aqui tem 1, 2, 3, 4 pessoas assistindo a palestra pelo mesmo computador aqui, ó. ESUS-AAP. Não sei o que quer dizer. Mas gostei muito de ver. Deve ser a equipe da atenção básica assistindo. Legal, beleza. Que felicidade. Muito bacana. Muito bom, parabéns. gente. Beleza, gente. Até mais. Muito obrigada. E essa reunião ela vai estar disponibilizada daqui a pouco no YouTube. A gente vai mandar o link para os supervisores e eles repassam isso para vocês. Podem divulgar, podem repassar, podem passar para outras pessoas. Isso não é particular, individual, é de domínio público. Beleza? Muito obrigada, do coração, até mais. Saúde para todos nós. Tchau.